Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro, a lição 5, ela tem como título Para que os justos não sejam tentados. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 37, dos versículos 1 e 8, no capítulo 49, versículos de 5 a 7, no capítulo 94, versículos de 3 a 7, e no capítulo 125, versículo 3. O que nós podemos entender desses capítulos e versículos, que nesses textos, mencionam que quando um cristão começa a ter aflições, sofrimentos, ele passa-se a olhar ao redor, à sua volta, e ver que pessoas assim, mais pecadoras prosperam neste mundo, e às vezes oprimindo as pessoas justas, e até zombam e desprezam a Deus e não acontece nada. E onde a futilidade da vida perturbam, essas pessoas cristãs, até passam a achar, que Deus está ausente, que parece que ele não está fazendo nada. E foi assim que esses salmistas sentiram naquele momento que eles estavam fazendo esses salmos. E o que nós vemos ali no Salmo 73, do versículos de 1 a 20 e 27, é que o salmista atravessa assim, uma crise enorme na sua vida, e tudo isso levou a uma experiência e um aprendizado, porque Davi, ele aprendeu, após ele tirar o foco da iniquidade, ver lá que os ímpios, prosperavam, ele retirou esse foco. E que a justiça divina, ele aprendeu que ela não é imediata, Deus tem um tempo realmente para avaliar as orações que nós fazemos, um tempo para agir, e isto não deve ser um motivo para que os justos não sejam tentados, e que Deus ele está avaliando pela sua justiça divina qual que é a melhor forma realmente de atender aquele cristão. E muitos ímpios prosperam, é claro, é verdade, onde o sol nasce para todas as pessoas. Mas o que nós temos que entender que existem dois grupos, que estão caminhando para destinos assim opostos, principalmente agora, mais se aproximando do fim dos tempos. E quando nós olharmos para o fim deles ímpios, não há motivo de nós invejarmos esses arrogantes, essas pessoas ímpias. E Davi aprendeu, como um grande salmista, após Deus atuar na vida dele e através de uma visão, dele enxergar o santuário de Deus, e descobrir este fim para os ímpios, E esses salmos assim que foi mencionado são salmos assim que de lamentos, dos escritores sobre a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa, para as pessoas justas, E Davi acabou realmente avaliando, todos esses pontos, e chegou à conclusão realmente que no final os justos realmente ganharão e herdarão o reino dos céus, e que Deus está observando todas as coisas. E porque é o seguinte, meus amigos, chega um momento da nossa vida e que às vezes nós perguntamos, por que os ímpios prosperam tanto?
Quase todos nós fazemos essas perguntas, assim como os salmistas da época faziam, né? Porque tudo que eles fazem dá certo, né? Alguns perguntam, né? Isso acontece porque quase sempre nós comparamos, né, o valor e o propósito de vida com aquilo que nós temos ao nosso redor, né? E não é bem assim que são avaliadas as coisas. E assim o resultado é bem previsível, né? E às vezes nós ficamos assim decepcionados, né? Vemos tantas pessoas livres, né? Leves, soltas por aí, que parece que nunca serão julgadas por Deus. O profeta Jeremias, ele foi um dos primeiros a fazer esse questionamento, né? Sobre a prosperidade, né, dos ímpios. E por isso que ele buscou em Deus né, uma resposta. E Deus respondeu ao profeta Jeremias, destacando alguns princípios importantes, e Deus disse: Jeremias, o que eu planejei para você é muito maior do que você imagina. Se você desistir agora, você não vai conquistar nada. Jeremias, eu tenho grandes coisas para a sua vida, mas os desafios e os inimigos também serão grandes. Jeremias, sou eu que mantenho sua vida em segurança, por isto fique em paz. Que está lá em Jeremias, no capítulo 29. A resposta de Deus poderia ser resumida assim: se te fadigas, né, correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com aqueles que andam a cavalos? Se foges de uma terra de paz, como has de fazer na soberba lá do Rio Jordão? Está lá em Jeremias capítulo 12, versículo 5. E hoje, para nossos dias, Deus continua nos dizendo: não se preocupe com o ímpio. Preocupe-se sim em viver a minha vontade, o meu querer. Eu julgarei você pelas suas escolhas e não pelas escolhas dos ímpios. Davi, um dia passando assim por aflições, perseguido por Saul, onde teve assim de se esconder em uma caverna, com sede e com fome, ele pergunta a Deus: como podem os ímpios prosperar? Bom, foi entender, já bem idoso, que Davi apresenta os imperativos para todo seguidor de Deus, que tudo criou, inspirado nesse Salmo 37, Davi recebe a resposta, né, de Deus, que diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Está lá no Salmo 37, versículo 1. E na sequência, Davi nos dá a resposta divina para a inquietação daqueles que falam sobre a prosperidade dos ímpios, e ele diz: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Está lá no Salmo 37, versículo 2. Ou seja, Davi nos falando para nós não nos preocuparmos com as prosperidades dos ímpios, né, que é passageira, ela é efêmera, né? Porque terão que enfrentar o juízo e tudo será exterminado naquele momento e todos estarão no lago de fogo após a segunda vinda de Cristo. E Davi pede que nós deixemos de lado essa preocupação e diz: deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal, né? Está lá no Salmo 37, versículo 8. E Davi, ele passou a pensar assim já depois de uma certa idade. E ainda no verso 10, Davi nos diz: mais um pouco já não existirá o ímpio.
E ele falando aqui da segunda vinda de Cristo, quando os ímpios serão exterminados num grande lago de fogo. E Davi mencionou e reclamou da prosperidade dos ímpios, mas isso foi um desafio para ele mudar de opinião, né? Viu os ímpios não apenas prosperarem, mas também fazerem escárnios, desprezavam a Deus abertamente, né? Ou seja, ele queria fazer justiça com as próprias mãos, né? Pela prosperidade dos ímpios, né? E pelo zombamento que eles faziam de Deus. Ele queria fazer justiça, como acontece hoje, né? Que até oprimem as pessoas, zombam de Deus, mas isso é um desafio para todos os justos, para que não sejam tentados a pecar. E que nós devemos fazer é sempre confiar em Deus e que a justiça seja feita somente por Ele. E Davi no Salmo 73, versículo 3 diz: Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui ele confessando, né, e mostra que ele estava assim num conflito emocional da época que aconteceu isso, né? E que muitas pessoas enfrentam, né, realmente esse conflito emocional. E passou a questionar até a nossa fé quando acontece isso, né? Começamos a questionar e a fé vai diminuindo. Quando nós vemos as pessoas do mal, pecadoras, se dão bem na vida e nós às vezes não ficamos bem. A nossa fé vai definhando um pouco também, né? Então nós não podemos deixar acontecer isso. Você já deve ter ouvido a seguinte frase, ó: a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso aí nós já ouvimos em vários lugares isso, né? Pois bem, Davi confessa abertamente a sua sinceridade, nos mostram que não basta apenas nós sermos conhecedores das Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecer o Deus que tudo criou. Porque quando nós conhecemos o Senhor, que tudo fez através do poder da sua palavra, tudo nesse mundo ele é supérfluo, né? O salmista menciona que quase ele se desviou do caminho por contemplar a prosperidade dos perversos, que está no Salmo 73, versículo 3. Né? Enquanto ele admirava sua vida regalada, né, sadia e tranquila, ele ia perdendo o foco do que realmente importava, né? O Deus Criador, o Deus mantenedor do universo. Esse foco tem que ser mantido. E não somente ele, mas o povo de Deus estava a fixar os olhos na mesma coisa e a pensar: o que está acontecendo? Como estivesse falando assim, ó, Deus saiu para o almoço, porque Deus não atendia os pedidos dele, e Deus volta logo? É mais ou menos perguntando isso, está no Salmo 73, 11. Acaso tem conhecimento no Altíssimo? É uma pergunta que está lá nesse Salmo 73. E eles até cogitavam e falavam assim de forma inútil, né? E até fala assim: eu andei certinho, eu andei corretamente. E para que eu fiz isso, né? Para sair de casa todos os dias, ser afligido, né? O próprio Davi perguntou isso, que está lá no Salmo 73, versículos 13 a 14. Você pode achar difícil alguém pensar assim, né? Mas está ali no Salmo 73, dito pelo próprio Davi, né? Então, nós vemos que todas as pessoas falham, até os profetas falham. E o que o salmista ganhou tentando entender esse mundo injusto, o que ele ganhou? Né? Um tremendo fardo pesado para a vida dele. Ele quis entender por que os perversos, os ímpios, proliferavam, tinham prosperidade. Está lá no Salmo 73, 16. Até que Deus, um certo dia, levou Davi a uma visão e ele acabou entrando no santuário do Altíssimo e compreendeu que a resposta está na conclusão disto, né? Está lá no Salmo 73, 17. Percebam, né, que houve um desvio de foco, né, de Davi, que faz com que um servo de Deus pense assim.
Ele deixou de olhar para as criaturas e volveu os olhos para o Criador e mudou a sua posição relacionada ao que ele havia pensado, né? E o início, o meio da vida de cada ser humano, ela não é a resposta final. A resposta final vem de Deus, do nosso Senhor. Todo cristão verdadeiro que busca o Senhor de todo o coração sabe que esta vida mortal não pode ser avaliada diante de Deus pelo que nós temos, pelas propriedades que nós temos, pelos bens que nós temos, ou pelo que se é, né? Ou se você um cargo que você ocupa. Nós somos avaliados pela nossa fé, a nossa consagração e aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Permitir que Ele inunde o nosso coração e mude na nossa mente a nossa forma de pensar. E isso é o que define o destino eterno de cada pessoa, né? Conforme a sua conduta, não olhando para o perverso, mas olhando realmente para o foco que é Jesus, né? E assim nós podemos vencer esse mundo do mal. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Escrituras e vai entender, às vezes, tudo o que se passa nesse mundo, né? Que aqui nós somos como peregrinos, nós estamos aqui de passagem rumo à Canaã Celestial. Os bens que nós adquirimos aqui não vão levar nada. E os ímpios se agarram nisso aqui. Tem pessoas que estão morrendo no leito de dor e querem cada vez mais ficar rico e não ajudam o próximo, não faz nada, né? Então, esse valor que Deus quer passar para nós, no nosso coração, para nós mudarmos a posição. Não focar realmente nos ímpios, mas focar em Jesus, buscando se aproximar da conduta e caráter do Senhor Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais morte, você não precisará de bens algum, prosperidade alguma, você estará lá com uma mudança total de caráter, sendo transformado pelo poder de Deus e estar lá nos céus, numa grande festa, na bodas do Cordeiro, junto com Jesus, junto com os teus entes queridos que se foram. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.